Sou eu, Marcelo? Não. Fiquei na dúvida. Ok. Olá, boa tarde a todas, a todos, a todos. É com muita alegria que nós recebemos, né, a nossa querida Letícia Carolina Nascimento, a professora, mulher travesti, negra, gorda, nordestina e de axé, autora do livro Transfeminismos, na coleção Feminismos Plurais, com coordenação da Djamila Ribeiro, professora da Universidade Federal do Piauí e doutoranda em educação na mesma universidade, ativista do Acolhe Trans e Fonotrans. A Letícia é uma querida amiga, uma pessoa que, né, todos nós temos uma grande admiração e é sempre uma alegria para o Incerto ter você conosco. Né? Falamos que eu acho que desde a pandemia é mais ou menos a quarta ou quinta participação de Letícia, e é sempre muito bom, porque a fala de Letícia, assim como o livro dela que nós estudamos durante esse semestre, esse segundo semestre de 2021, no Incerto, é extremamente potente, é ao mesmo tempo didática, profunda, né, nos traz reflexões muito importantes sobre, principalmente sobre o lugar da cisgeneridade, né, o lugar da transgeneridade dentro desses contextos de gênero, de sexualidade. Então, a gente sempre aprende muito com ela. Quero agradecer mais uma vez a sua presença, passar a palavra para você, né, e dizer que a gente vai conversando aqui no decorrer, depois da sua fala, né, trazendo questionamentos do livro que nós trabalhamos. Certo, gente. Então, boa tarde a todos que estão conosco aqui. Deixa eu ver só aqui uma coisa. Quem é que está aqui na sala? Só um momento. Mandar um abraço para o Rodrigo, que é um amigo querido, que já esteve comigo em outra atividade, é que eu vi ele entrando, queria confirmar agora, tá bom? Para todos também que estão conosco, mas Rodrigo é uma pessoa muito querida, que já esteve comigo em outra atividade, numa mesa maravilhosa que nós tivemos, num evento de psicologia social, né? Fico feliz que ele esteja aqui conosco também, né? Ele que também nos ensina muito, pelo menos me ensinou muito com a sensibilidade dele naquela mesa e no Instagram dele também, sempre apresentando. Não sei se tem outras pessoas que eu já tive contato, eu não sou tão boa de nomes e fisionomias, tá? Mas sintam-se todos abraçados, tá bom? Quando é conversa desse tipo que a gente está propondo aqui, eu falo muito pouco, pelo menos eu tento, porque eu falo muito. E eu fico mais à disposição para perguntas, porque eu acho que é mais interessante, porque já que vocês estão lendo o livro, né, vocês têm a oportunidade de perguntar sobre alguma coisa que desejam aprofundar, ou ouvir mais, ou algum conceito. E, geralmente, como eu faço falas mais gerais, né, eu não toco em algumas questões, né? Então, por exemplo, agora no dia 30 eu vou dar um curso sobre o conceito de cisgeneridade. Então, é uma questão bem específica que eu abordo no livro, mas que no curso nós vamos ter uma versão aprofundada. Nós vamos estar ali só para debater esse conceito. Geralmente, em apresentações, eu falo 10 minutos sobre o conceito, 15 minutos, trago algumas questões e pronto, né? E aí, cada capítulo daria também tranquilamente o curso, né? Inclusive, tem o curso na plataforma Feminismos Plurais, onde eu comento cerca de 15 minutos, era para ser 10 minutos, né? Mas eu falo muito. Quando terminava de gravar o vídeo, eu falava assim, já deu os 10 minutos? A senhora gravou 16 minutos, professora. Eu, tá bom, obrigada. Aí eu disse, meu Deus, o que é que vão fazer para editar 16 minutos, cortar 6 minutos do que eu falo e botar 10? Era 10 minutos cada capítulo, né?
mas eu sempre falei mais de 10 minutos cada capítulo, né? E está disponível na plataforma Feminismos Plurais, com coordenação da Djamila Ribeiro. É uma plataforma paga, mas com preço acessível, e os pagantes têm acesso aos cursos, a textos, a acompanhamento, né? Tem uma série de utilidades a plataforma Feminismos Plurais, né? Está sempre divulgando atividades também, né? Assim como esse curso sobre cisgeneridade, que também tem um preço acessível. Se eu não me engano, a cota mínima é R$20, porque é aquela colaboração solidária, né? Solidária não sei, consciente que eles chamam, é consciente. Cada um vai pagar o quanto que pode pagar, e tem também a solicitação de bolsas. A cada 10 pagantes, uma bolsa é liberada para pessoas que solicitam bolsa por questões, né, de não ter condições de pagar, enfim. Existem várias questões, né? E aí você manda um e-mailzinho para a Brava, tá lá no meu Instagram, os dados direitinho para quem quiser participar depois desse momento, né? E eu vou falar então um pouquinho do que é que eu acho de fundamental do livro. Geralmente eu falo muito do que está nos 2 primeiros capítulos do livro, que é para mim uma das maiores contribuições do transfeminismo para o feminismo de modo geral, né? E aí, depois desse processo, eu fico disponível para responder as eventuais perguntas que vocês tenham, tá bom? Aí vocês já podem também pensar nas perguntas, se ainda não pensaram, ou não precisa ser pergunta muito elaborada, não, tá? Não fiquem tímidos, pode ser apenas, professora, esse conceito, fale mais. Tá ótimo, tá valendo também essa pergunta, tá? Também não vamos fazer pergunta muito elaborada, que já tá na hora da gente descansar, né? Mentira, tem tanta coisa para fazer ainda. Vamos lá. O que eu acho de fundamental assim na obra Transfeminismo, sobre a grande contribuição para os feminismos, né? Fundamentalmente, a crítica que o transfeminismo vai fazer ao atrelamento da categoria de gênero a uma base que é biológica, né? Então, o conceito de gênero ele emerge como uma possibilidade de pensar a opressão das mulheres para além de uma relação, de uma relação de causa e efeito com uma questão natural. Então, a ideia era entender que a opressão das mulheres não era algo natural. Havia um processo de construção social que possibilitava a opressão de mulheres, e que essa opressão não poderia ser justificada por uma questão da natureza. Então, cria-se o conceito de gênero para falar desse processo. E nesse processo, né, de criação do conceito de gênero, nós vamos criar 2 categorias, né, que vão estar relacionadas, mas que têm efeitos diferentes. Então, a gente vai criar a categoria de gênero e vai ser reforçada, né, remodelada a categoria sexo. Porque a categoria sexo ela já existia anteriormente ao conceito de gênero. Mas com o surgimento do conceito de gênero, a gente vai passar dentro do feminismo a nos referirmos às questões biológicas a partir da categoria sexo, e a nos referirmos às questões culturais com a categoria gênero. Então, gênero é aquilo que socialmente, que culturalmente, nos faz ser homens ou mulheres, numa perspectiva binária ainda, de que a gente acredita que as pessoas elas devem ou assumir um gênero masculino ou assumir um gênero feminino, né? Que é essa perspectiva que ainda é dominante, né? Dentro da nossa sociedade, né? O fato é que esse atrelamento da categoria de gênero a uma dimensão biológica começou a representar uma limitação para o pensamento feminista, né? A ideia, dialogando com a Simone de Beauvoir, é que não se nasce mulher, se torna mulher, mas só se tornaria mulher quem nascesse com vagina. Então, se não se nasce mulher, se torna, por que apenas pessoas com vagina podem se tornar mulher? Por que eu não poderia me tornar uma mulher, já que não é um processo natural, e sim uma produção dessa mulheridade?
Então, havia aí, às vezes eu brinco, né? Depois que a gente formula a questão, parece que é algo óbvio, né? Por que ninguém nunca pensou nisso, né? Mas não é tão óbvio assim, tanto que é capaz da gente explicar desse modo para algumas pessoas conservadoras e elas continuarão a dizer, mas você nasceu homem, mas você nasceu mulher, porque elas ainda insistem em acreditar que nós nascemos deste ou daquele sexo, e aí sexo num sentido inclusive de gênero, né? Uma vez que para muitas dessas pessoas o conceito de gênero ele não existe, não existiria porque é uma invenção. A gente sabe que é invenção, ninguém aqui, nós não trabalhamos com categorias naturais, né? Eu sou a professora da universidade, o professor Marcelo é professor da universidade, nós não trabalhamos com categorias naturais. O processo de produção de epistemologia é um processo de criação, né? O professor Marcelo trabalha no direito, direito não é uma categoria natural, as pessoas não têm naturalmente direito, não existe isso. Ninguém é naturalmente livre, ninguém é naturalmente cidadão, tudo isso é um processo de criação. A liberdade, todo direito passa por um processo de invenção. Então, tudo é uma categoria inventada. Sexo também é uma categoria inventada. Sexo não é algo natural. A gente tende a naturalizar o mundo que nos cerca, né? Mas, na verdade, existe um processo de captura disso que nós chamamos de natural para dentro de uma simbologia social. E dentro desse processo de captura é que isso que nós naturalizamos ganha sentido, ganha significado. Eu sempre dou o mesmo exemplo. Quem for assistir minhas palestras aí gravadas, a professora falou aquela mesma coisa lá. Porque é o exemplo mais fácil que tem, né? Está bem aí no nosso cotidiano, e é da biologia, que eu adoro dar exemplo da biologia, que eu gosto de trabalhar com os casos onde as pessoas mais naturalizam, né? Inclusive, eu devia fazer essa pesquisa direito, que eu nunca sei quem é o pai das células, que eu devia pesquisar esse negócio para dar a informação corretamente, né? Mas o exemplo é simples. Como é que pode ter um pai das células se nós sempre tivemos células? Mas existe um determinado cientista, pesquisador, que é reconhecido como o pai das células, como aquele que sistematizou um conceito sobre células. É esse que é um processo de produção de uma categoria. Embora a célula seja algo que compõe os nossos organismos desde o início da humanidade, e antes da humanidade já existiam células, a humanidade viveu décadas, séculos, sem saber da existência das células. Quando alguém sistematiza um conhecimento, aquilo se torna algo conhecível. Antes não era. Assim também a nossa anatomia sexual. Nem sempre, olha aí, já botaram aqui o Robert Hooke, que foi o criador, o pai das células, viu? É para eu dar, depois eu tenho que anotar para me pegar, que é para dar o exemplo bem corretinho, né? Ficar certinho o exemplo, né? Mas dentro desse processo de sistematização é que nós vamos criando as categorias. Então, nem sempre nós tivemos um sexo que é binário. Antes do século XVIII, acreditava-se que nós teríamos um único sexo, que seria o sexo masculino, e que o sexo feminino seria uma derivação inferior do sexo masculino. Depois, no século XVIII, com o avanço da medicina, entendeu-se que são sexos com anatomias distintas, que possuem uma correlação embrionária, mas que têm anatomias completamente distintas. Aí cria-se um modelo de dois sexos, que é o modelo amplamente aceito na nossa sociedade. Um modelo que surge no século XVIII, mas que as pessoas acreditam que surge, que é desde sempre, desde que o mundo é mundo, ou desde Adão e Eva, que nós temos esse modelo de dois sexos, né? Mas lá, desde Adão e Eva, já se nasce homem e mulher. Mas a gente não tinha essa compreensão de sexo anatômico biológico naquele período. Isso é uma concepção muito recente de definição da nossa própria corporalidade, né? E esse binarismo ele é criado e ele é reforçado a partir de questões sociais. Né? A gente fica entendendo às vezes mas você não é mulher porque você não tem vagina.
A pergunta que eu devolvo é: a sua mulheridade, ela é demarcada apenas pela presença da vagina? Se você se esvaziar de toda a simbologia cultural do que nós definimos enquanto mulheridade, você ainda se sente uma mulher? Ou o que nos faz mulher é exatamente todas essas simbologias sociais? O uso do batom, o uso do cabelo. E aqui não é dizer que toda mulher precisa estar dentro desse padrão, né? Mas existe uma relativização desse padrão. A gente meio que nada nesse padrão, mas existem elementos incomuns que nós, mulheres, compartilhamos, que são elementos definidores da nossa identidade, que, na verdade, todas as identidades passam por esse processo. As identidades raciais, as identidades de gênero, as identidades sexuais, as identidades de nacionalidade, né? Pelo menos a gente se diz que é brasileiro, porque aqui todo mundo, hipoteticamente, saberia sambar e gosta de futebol. Essa é a construção da brasilidade, né? Então, existem esses elementos que a gente se identifica, tem em comum para a demarcação de uma identidade. Então, o sexo, enquanto um elemento biológico, ele, digamos, ele é espelhado. Espera-se desse sexo anatômico um determinado comportamento social. Todavia, esse comportamento social, ele só é produzido coletivamente. Porque, organicamente falando, o nosso DNA, ele não produz em nós nem mulheridade, nem masculinidade. Se nós abandonarmos uma criança à própria sorte, possivelmente ela não será homem nem mulher. Na verdade, a gente pode questionar até se seria um ser humano. Porque o que nos faz humanos é o processo de socialização. E o que nos faz homens e mulheres também é esse processo de socialização. Então, nós não nascemos, de fato, mulheres, como a Simone de Beauvoir colocou, nós não nascemos homens, como nós podemos pensar a partir da Simone, e nós sequer nascemos humanos. Porque existe um processo de produção dessa humanidade, dessa mulheridade, dessa hombridade, dessa masculinidade em nós. Né? Então, as nossas identidades, quaisquer identidades, elas passam por processo de produção. Inclusive, a identidade étnico-racial. Nós não nascemos negros e negras, porque existe um processo de pertencimento a essa dimensão étnica, né? A gente é informado ao longo da nossa vida de diversos modos. Algumas pessoas têm a sorte de serem informadas pelas suas famílias. Outras acabam sendo informadas por terceiros, que vão começar a nos chamar de negros, macacos e vários outros apelidos ofensivos, né? Do mesmo modo, né, a nossa homossexualidade também. Não somos nós, homossexualidade, travestilidade, não somos nós que identificamos isso, são os outros. Os outros aqui olham para nós, percebem a nossa diferença, ridicularizam a nossa diferença e a gente começa a entender: eu sou diferente, eu não sou como os outros são. Existe algo de diferente em mim. E aí a gente começa a pensar a construção dessa identidade também, porque a identidade ela sempre vai demandar de um contato com o outro, né? O fato paradoxal da identidade, como vai nos colocar o Stuart Hall. Toda a identidade ela é relacional, ela depende da relação para ela se constituir, né? Por isso é que a gente é a presença, paradoxalmente, né? A partir dos estudos do Stuart Hall, da própria Guacira Lopes Louro naquele Corpo Estranho, é a presença do outro que possibilita a construção de outras identidades, né? A não binaridade, ela emerge a partir da marcação do gênero binário. É o gênero binário que possibilita uma outra pauta de criação. É nesse jogo que as identidades vão se constituindo. Quando a gente estabelece um limite, a gente precisa definir o que está fora. E ao definir o que está fora, a gente não está constituindo apenas uma identidade. A gente está constituindo mais de uma identidade. Então, se nós temos gênero binário, se nós entendemos o que é o gênero binário, a pergunta é: e o que não é gênero binário? Isso torna-se uma possibilidade. A norma
ela se faz a partir de um processo de invenção da anormalidade. Como muito bem, inclusive, quem começou a pensar isso foi o Foucault, né? Aí depois os outros pesquisadores foram trazendo isso, né, para o campo do gênero, para o campo das outras identidades, né, das outras questões, né? Mas é o Foucault que vai começar a pensar esses processos, né, de produção das nossas identidades, das nossas subjetividades, né, de produção de nós mesmos, né, de produção de si, né. Enfim, seria mais ou menos essa uma introdução meia alocada, sem meio que um roteiro, uma fala mais livre e aberta, e aí eu fico à vontade, como eu costumo brincar, agora que eu falei o que eu quis, eu vou falar o que vocês querem. Então, vocês me perguntem que eu respondo, porque o que eu queria falar eu já falei. Letícia, enquanto as perguntas vão aparecendo aqui, eu tenho duas colocações, assim, aí, ó, a Vitória já manifestou aqui, mas tem um trecho do seu livro que eu acho que tem muito a ver com essa sua fala, que é na página 126, por isso não somos corpos, né? Fazemos corpos. Compreender esse processo de fabricação como constante reiteração das normas regulatórias possibilita o questionamento e ruptura com as mesmas. Se as normas precisam ser constantemente reiteradas, é porque não existem homens e mulheres, ou melhor dizendo, não existem corpos generificados, sexuados de modo essencial e imutável. Então, eu acho que passa, né, muito por esse trecho, né, por esse raciocínio também, o que você falou. E aí depois eu queria que você pudesse comentar um pouquinho sobre a questão da autodeterminação dos corpos e essa relação que você já começou a trazer da autodeterminação, mas ao mesmo tempo quanto o outro, né, interfere nesse processo de subjetivação, né? Mas eu vou passar para a Vitória, de repente a gente faz um bloquinho de perguntas e vamos caminhando. Vitória, fica à vontade. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais sobre o que você aborda, acho que no segundo capítulo, da exclusão das transgeneridades e do feminismo. Aí e por isso teve que criar o transfeminismo para englobar o pessoal que ficou de fora. Ficou um pouquinho baixo para mim, não sei se foi só para mim. Eu entendi a exclusão das... Isso, que acho que tá dando para a senhora escutar melhor. Agora sim. É que eu gostaria que você comentasse melhor sobre o segundo capítulo da sua obra, que se fala das outsiders e a exclusão que teve do feminismo em geral. Aí por isso teve que ter a criação do transfeminismo. Perfeito. Nessa rodada, passo para a Isabela, que nós fechamos em 3 perguntas e voltamos em outro bloco. Isabela? É muito interessante quando você fala isso, e no seu livro você coloca sistema, né? E você usa o cis para enfatizar a palavra cis, né? E eu queria que você falasse mais sobre isso, porque realmente a gente normatiza o corpo cis, e tudo que a gente vai falar do corpo trans, a gente fala como se fosse algo criado, né? Algo artificial. E eu queria saber como é que a população trans, durante a pandemia, né, eu quero saber como é que tá sendo, né, porque no aspecto sociopolítico-biológico, né, biopsicossocial, já vinha com tantas dificuldades e tantas lutas, né, de acordo com o seu livro, né, como é que está sendo a luta, né, feminista, tanto com as feministas radicais, né, igual a Vitória comentou, dos sisters e não sisters, né, porque as feministas radicais, elas não aceitam as feministas trans, há uma briga muito grande, e eu quero saber como é que está sendo para vocês, tanto no aspecto de ter que se provar, né, para o SUS, ter que passar por todos aqueles processos de escalas e ser, né, entrar naquele CID-11 que você sempre fala, né, a gente ainda está sendo visto aí, patologizado,
Eu quero entender um pouquinho mais como é que está sendo. Maravilha. Então, o conceito de autodeterminação, né, ele é um conceito bem potente, né, junto com o conceito de cisgeneridade, são, na minha perspectiva, né, como eu tenho entendido o transfeminismo, né, são dois conceitos centrais da perspectiva transfeminista, são exatamente estes, né, cisgeneridade e autodeterminação. Inclusive, são conceitos que estão relacionados, de certo modo, né? Mas o conceito de autodeterminação, ele é um conceito que insiste, né, na possibilidade de que nós devemos determinar as nossas próprias identidades, né? E dentro do movimento social, a gente sempre, analisando, né, o conceito, a gente sempre julgou ele eficiente, importante, mas com algum limite problemático. Até que ponto a autodeterminação exclusivamente pessoal ela é válida, né? Até que ponto a gente consegue, a partir exclusivamente da autodeterminação, compreender a identidade de uma pessoa, né? E saindo do movimento social e vindo para a universidade, né, eu mobilizei os autores e autoras que eu já tinha conhecimento para tentar solucionar esse dilema, né? E aí, no livro, eu não sei se eu cito um pouco do Stuart Hall, porque sempre eu falo muito dele, porque faz parte da minha formação mais tradicional, digamos assim, mais clássica, né? Apesar dele ser um autor da diáspora, né? Mas quando eu me formei, ali pelos anos 2000 e... Quando foi que eu me formei? 2011. Porque, na verdade, o livro que ele lançou é na década de 90, né? Os primeiros publicados dele aqui no Brasil. Mas naquele período ali dos 20 anos, ele era um autor muito lido, né? E eu li ele assim que saí da graduação, né? No final da graduação, depois no mestrado, continuei lendo os textos dele, né? Mas aí eu fui que também eu faço muito isso, né? Embora eu tenha algumas referências de autores, inclusive autores europeus ou autores homens, eu sempre busco utilizar mais autoras, né? Então eu fui para a Patricia Hill Collins, quando ela vai utilizar o conceito de autodefinição. Patricia Hill Collins, ela não entende a autodefinição como um conceito pessoal, ela entende como um processo no qual mulheres negras definem a mulheridade negra. Então ela cria um potencial coletivo nesse processo de validação das identidades. E aí eu trago o conceito que é utilizado no feminismo negro para pensar as identidades trans. Sim, existe uma dimensão pessoal das pessoas afirmarem as suas identidades de gênero, mas não, nenhuma identidade ela funciona sozinha e isolada. Se as identidades elas funcionam dentro de um coletivo, é necessário entender que grupo social, entre aspas, valida as identidades. Por que, entre aspas? Porque a gente não pode fazer um discurso que pareça que exista um tribunal que vai entender quem é e quem não é trans. Não é nessa perspectiva, mas é na perspectiva de entendermos que é coletivamente, dentro dos espaços trans, que nós vamos validando as nossas identidades, né? E aí, óbvio, que isso muitas vezes produz alguns debates acirrados, violentos, mas isso é próprio de todo o processo de construção identitário. Não são as identidades trans que passam por esse processo de violência ou, digamos assim, inflexibilidade em relação à construção de identidades, né? Vejamos aqui um exemplo bem engraçado, né? Por exemplo, eu acho que a gente deve convir que, apesar de uma pessoa ser cristã ou evangélica, né, a gente considera incongruente que ela tenha, por exemplo, 2 maridos ou duas esposas, né? Então a gente percebe que a
algo fora daquilo que aquela comunidade considera como algo natural, né? Não que não aconteça, acontece muito, né? Mas não vamos entrar nesse dilema, fere os princípios da própria comunidade. Então, eu entendo que a comunidade trans, ela estabelece princípios. A grande questão do conceito de autodeterminação, a potência, é retirar da psicologia, da medicina, do poder biomédico, o poder de nos definir, e também das instituições jurídicas. Então, nem é um laudo, nem é uma determinação judicial que determina aquilo que eu sou. Sou eu a partir de uma experiência coletiva. Por isso que em vários momentos, por exemplo, a gente pede em situações de bolsas ou de bancas, né, que envolvam questões trans, né? A gente pede, às vezes, por exemplo, uma declaração do movimento social em que a pessoa faz parte, para a gente entender que se é uma pessoa que tem vivência de movimento social trans, porque aquilo nos ajuda a entender que ela tem uma validação coletiva, né? A gente, às vezes, faz entrevista, a gente deve lembrar que nas identidades étnico-raciais, eu faço parte de banca de heteroidentificação aqui na UFP, né? Então, quando é necessário, eu vou para as bancas para tentarmos entender se, não que a pessoa é negra, a banca não serve para definir a identidade étnico-racial da pessoa. A banca define se aquela pessoa se encaixa no critério de cota. É diferente. Então, você pode se definir negro, preto, do modo como você entender. Não significa dizer que você tem direito a uma cota étnico-racial. Isso quem define é a banca, porque nós temos critérios para definir isso. Então, não é uma definição identitária, né? E do mesmo jeito, a gente tem pensado, né, as identidades trans, inclusive, eu já participei de bancas para pessoas trans na pós-graduação, né? Exatamente nessa perspectiva, fazendo entrevista fizemos entrevista com 2 pessoas trans para entender se aquelas pessoas de fato traziam as nossas vivências, né? O processo de exclusão das outeridades, né, que é um conceito que eu vou trabalhar em diálogo também com a Patrícia Hill Collins, né, dentro dessa categoria o Outsiders, né, que ela vai criar para pensar as mulheres negras, né, vai sendo gestado a partir do diálogo que a Grada Quilomba e a Djamila Ribeiro produzem com o pensamento da Simone de Beauvoir, né, entendendo que as mulheridades negras são uma outra da outra, que também é uma coisa que eu gosto de subverter. Eu não gosto de utilizar termos masculinos dentro do feminismo, então eu não gosto de usar sujeito e, se possível, uso outro ou outra, na verdade, né? É por isso que também emerge a criação de outreridades, para pluralizar o termo, entendendo que não sou a outra apenas para um regime identitário, né? Então, essa outreridade é atravessada por uma dimensão interseccional, né? E também acaba se tornando uma palavra no feminino para se opor à utilização da expressão o outro, que é a expressão utilizada pela Simone de Beauvoir, né? Que acaba sendo reproduzida, né, filosoficamente nos estudos da Djamila e da Grada Quilomba, né, já que é uma categoria anterior a esse processo. Então, essa negação, né, ela funciona a partir de um feminismo de base biológica, né, que entende que está na biologia esse processo de definição das nossas identidades, né, e as mulheres negras, elas também elas questionam o feminismo branco, assim como as feministas lésbicas vão denunciar a existência de um feminismo heteronormativo. E o fato é que usar essa palavra, por exemplo, no sisters, não irmãs, ou outsiders waving, ou seja, nós estamos de fora, mas nós estamos dentro. Que aí cria-se um paradoxo, né? Então, até que ponto as nossas identidades elas podem ser reconhecidas e legitimadas? Que essa ideia, inclusive, né, nessa categoria Outsiders Wave, é a ideia que a própria Sojourner Truth, né, ela elabora, e não sou eu uma mulher, ou seja, eu sempre, quando eu trago a Sojourner, eu digo, para mim, a Sojourner não duvidava que ela era mulher, que é diferente.
do modo como eu digo enquanto travesti. As pessoas realmente duvidam que eu sou mulher. As pessoas não duvidam que mulheres negras sejam mulheres, mas elas criam um outro nível de mulheridade para aquela identidade negra. Então, o eu não sou uma mulher da Sojourner não é uma negação da mulheridade dela, é mais uma ironia. Para mim, funciona como uma ironia. E não sou eu uma mulher? Ou seja, ironicamente, ela diz, como eu posso ser uma mulher se sou tratada de modo completamente diferente daquela mulher branca? Agora, se eu digo isso como a Sojourner colocava, é porque realmente as pessoas duvidam da minha mulheridade. Por isso que eu entendo que a nossa estrangeiridade, se a Patrícia Hill Collins entende que a mulheridade negra é estrangeira à mulheridade, a minha estrangeiridade enquanto travesti não é apenas a mulheridade. Eu sou avessa a um sistema de gênero que não me cabe. Porque as experiências de travestilidades não cabem dentro do sistema binário de gênero, do modo como ele é desenhado. Então, nós somos completas outsiders a esse sistema. E aí, quando a gente negocia com ele, a gente tenta produzir uma inclusão. Né? A gente tenta trazer um processo de irmandade. Né? O transfeminismo, o feminismo lésbico e o feminismo negro, eles são correntes dentro do feminismo. Então, a gente tenta produzir alianças. Não há um processo de negação ou de... há um processo de ruptura, mas não há um processo de não vinculação. Ou seja, nós produzimos rupturas em relação ao que nós chamamos de feminismo mainstream, feminismo branco, liberal, burguês, mas, ao mesmo tempo, nós entendemos a potência desse movimento, que teve suas limitações, e a gente tenta superar a partir da criação de outros feminismos. Então, toda transfeminista é feminista. As feministas negras são feministas. A gente não nega o movimento do feminismo, a gente apenas aponta limitações. Mas o movimento sufragista ele foi interessante, ele foi importante, né? As militâncias, os conhecimentos produzidos por mulheres brancas foram importantes também, mas haviam limitações que essas outras correntes tentam, né, desfazer. Aquilo que a Patrícia Hill Collins vai chamar de potencial criativo, ou seja, essas mulheres, quando ocupam outros lugares, elas nos possibilitam entender questões que não fazem parte das experiências desse grupo específico de mulheres. É isso que nós apontamos no feminismo. Por isso que eu sempre falo, a grande contribuição é desvincular a categoria de gênero da biologia. Porque enquanto para as mulheres, as mulheres cis negras, mulheres cis lésbicas, era natural ter vagina e ser mulher, para as mulheres trans isso não é. Então a gente coloca uma pedra no sapato e diz, olha, mas aqui a gente tem que questionar essa correlação entre algo biológico e algo cultural. Porque toda categoria cultural, ela é mutável. Faz parte da cultura a transformação. Quando eu vinculo a uma base biológica, eu estou freando uma categoria cultural. Então, a gente precisa desvincular a mulheridade e a feminilidade de uma base biológica, para que ela seja, de fato, uma categoria cultural. Né? Pode falar, Vitória. A senhora acha que tem como unificar no futuro ou conciliar todas essas vertentes do comunismo? Eu acho que nós, na verdade, existem possibilidades de conciliação, mas isso nunca vai se dar em torno da dissolução dessas nomenclaturas. O feminismo negro sempre vai existir, o transfeminismo, a ideia é que esses feminismos eles permaneçam, e mesmo quando a gente entender que a gente pode se reivindicar apenas feminista e não mais a partir dessas correntes, a nossa produção ela vai existir como prova de um tempo em que nós buscamos esse encontro.
Então, isso que nós estamos produzindo, né, vai ficar registrado historicamente na história, dentro do feminismo, né? Essas rupturas que nós produzimos nesse processo de aliançamento ou de criação de companheirismos, né? Já que eu estou revisando um pouco a categoria aliança a partir de um encontro com uma amiga travesti, professora na Bahia, a Dodi Leal. Ela tem me convidado a repensar o uso da categoria aliança, tendo em vista que a aliança é um dispositivo cis heteronormativo burguês, né? E ela me provocou a pensar isso, eu tenho revisado um pouco, né? Futuramente a gente estrutura melhor para divulgar esse pensamento, mas a Dodi tem me produzido esse pensar, tá? A Isabela levantou a mão, é sobre essa questão? Falta eu responder uma última questão. Eu falo muito, desculpa. Não, é sobre... Eu não sei se você viu, mas a Antra, ela publicou uma publicação que me deixou um pouco ansiosa, né? Foi assim, trans rentável, quem lacra e lucra com pessoas trans e travestis, né? Como a mídia acaba lucrando, a gente vê você no capítulo, depois da despatologização, você vem trazendo a indústria pornográfica, né? E aqui ele vem falando sobre as pessoas cis que lucram em cima das pessoas trans, né? Uhum. E eu queria saber, pessoas, por exemplo, que vêm fazer convites para você, até coletivos, assim, por exemplo, que vêm fazer um convite para você porque querem ganhar, às vezes, eu quero ganhar uma influência, eu quero aparecer porque eu estou trazendo você, quero atrair pessoas porque eu estou... Como é que funciona isso? Porque, assim, a gente vê que aquele sisters e não sisters, outsiders, aquele estar dentro, mas não estar dentro. Tudo bem, eu vou fazer esse jogo com você, então eu vou te usar. Tá, tudo bem, você não tá aqui, eu não vou te considerar como igual a mim, mas então eu vou te usar para alguma coisa, né? Já que eu preciso fazer esse jogo. Entendi. Como é que funciona isso? Vou responder essa questão também. Primeiro eu vou falar logo um pouquinho do processo da pandemia e aí imediatamente passo para esse ponto, né? Para a pandemia, para ser de forma bem sucinta, né? Ela criou... foi difícil para muitas pessoas trans que vivem compulsoriamente da prostituição e não podiam deixar as ruas para deixar de se prostituir, porque era a única maneira de ganhar a vida, né? Então isso foi um impacto muito negativo para a população trans. Outro impacto foi a suspensão em vários lugares dos serviços ofertados em ambulatórios trans ou em lugares que tinham serviços para pessoas trans, porque eram entendidos em plena pandemia como serviços não essenciais, né? Então, ou seja, deixa a pessoa trans surtar porque ela não está tomando o hormônio dela. Isso não é importante porque, enfim, né? Pessoas trans não têm direito, né? Aquela máxima que nós já sabemos, em toda crise, os direitos da minoria eles são cortados, né? Então, na hora que entra em crise, aquilo que é menos importante é o direito das mulheres, é o direito das pessoas negras, é o direito das pessoas trans. Então, houve um problema, as pessoas trans que fazem a hormonização, que não são todas, né? Mas as que fazem a hormonização, elas ficaram extremamente preocupadas, tiveram dificuldade para acessar, tiveram dificuldade para ter a receita, para ir na farmácia comprar, ou para ter acesso no lugar onde ofertava, né, o serviço, né? Então foi uma outra experiência bastante negativa. E um outro ponto que a pandemia intensificou foi a dimensão da saúde mental, porque as pessoas trans e LGBTs de modo geral se viram obrigadas a conviver com um grupo familiar que em muitas vezes não acolhia. Então, antes da pandemia, essa pessoa poderia estar circulando socialmente em espaços que lhe davam um suporte social, né, para que ela pudesse viver com pessoas que eram LGBT-fóbicas, mas ela não estava ali, digamos, 24 horas, né, o tempo todo com aquele grupo. E a pandemia impôs isso. Né? Então, havia pessoas, por exemplo, em início de transição, algumas pessoas em início de transição de gênero optam por fazer esse processo na casa de amigos, publicamente, quando voltam, dão uma maneirada, digamos assim, que ainda está se adaptando, ainda está dialogando com a família. Então, tiveram que interromper o processo de transição, tiveram que mudar o modo de se vestir, cabelo, várias coisas, porque estavam sob um controle mais rígido da família ou
ou do grupo onde a pessoa vivia. Então, isso teve um impacto muito negativo, inclusive algumas pesquisas foram feitas a respeito da saúde da população LGBTQIA+, de modo geral, no período pandêmico, né? Sobre transrentável, eu sempre costumo analisar isso de uma lógica da negociação. As pessoas trans, elas, em grande parte, são, especialmente as travestis, né? São espertas o suficiente para negociar com o sistema e obter lucro com ele, né? Então, quando a gente não quer, a gente diz não, quando a gente pode, a gente negocia, e se a gente vai, mesmo que é de graça, a gente vai estar ganhando alguma coisa, porque a gente chega lá ou para arrasar com alguma coisa, ou para dar uma mensagem bem direta de dentro do sistema, né? Então, nunca a gente sai, né, totalmente de mão abanando, porque a gente tem que negociar essa inclusão nos espaços, né? Então, a gente acaba sendo esperta, de certo modo, né? Que é comum, né, para as travestis, inclusive nós somos lidas desse modo. Às vezes, eu sempre digo, é ruim ser lida apenas desse modo, mas ser esperta e ser perigosa não é um adjetivo que eu abro mão de ser vista como. Eu gosto quando as pessoas entendem que a travestilidade, ela também é esperta, ela também é perigosa, porque, de certo modo, eu me sinto segura. Pelo menos eu acho que as pessoas vão pensar 2 vezes antes de se meter a besta comigo, porque sabem que a nossa ancestralidade, ela oferece algum perigo, né? Aconteceu uma vez, eu estava com uma amiga agora num restaurante bem chique aqui da cidade, né? E aconteceu um problema com a nossa sobremesa, ela veio azeda, né? Aí, quando eu trocar a sobremesa, né, a gente começou a rir e conversar, né? 2 travestis na mesa de um restaurante finérrimo aqui da cidade, aí a gente conversando, né? Meu Deus, eles devem ter trocado imediatamente essa sobremesa, que eles sabem que se essas travestis resolvem fazer um barraco aqui nesse restaurante, rapaz, não ia ter para ninguém, ia acontecer um babado aqui, essas travestis se levantando e gritando e querendo a sobremesa. Então, imediatamente trocaram a sobremesa e não cobraram pela sobremesa, óbvio, né? Aí a gente ainda comentou, mesmo quando a travesti vai pagar o que ela vai consumir, sem querer dar um golpe, o golpe vem até a travesti, porque a gente tem que dar o golpe em algum lugar, a gente não pode sair do lugar sem a gente dar um golpe, sem a gente dar uma Elza, sem a gente fazer uma confusão, sem a gente dizer uma frase de impacto, uma frase assim, que deixa as pessoas de boca aberta, né, sem impactar. Faz parte da rotina da travestilidade fazer isso, né? Então, lógico que a gente foi lá nesse ambiente, a gente teve que dar a nossa impactada, né, no restaurante também, né? Então, a gente tem, eu sempre falo com as pessoas trans, a gente tem que dialogar com esse grupo que detém o poder, porque, na verdade, o movimento social faz isso também, a gente dialoga de diversos modos, desde aquelas que vão de um modo completamente alheio e dizem, eu não participo disso, aquelas que dizem, eu vou porque eu quero estar lá dentro, eu quero falar lá dentro, porque eu vou poder ter essa oportunidade, esse espaço. Então, a gente não vai sem ter algo em troca. Existe algo em troca. O que a gente denuncia com transrentável é que existem muitas pessoas trans que estão em situação de vulnerabilidade social e são convidadas para trabalhar sem ter um ganho financeiro, né? Então, isso é o que a gente questiona. Então, geralmente, aos projetos, a gente sempre recomenda que entenda como pode contribuir. Por exemplo, a Natasha Wanderful, que é uma travesti negra de Alagoas, ela diz que quando os grupos da universidade vão fazer entrevista com ela, né? Aí diz assim, a gente quer entrevistar. Tá certo, vamos lá, vamos marcar. Mas é um negócio assim, aqui eu tenho um projeto aqui, o Trans Show. A gente tem umas meninas aqui em situação de rua e eu quero organizar aqui uma campanha de material higiênico para elas. Vamos embora organizar essa campanha, aí vocês vêm aqui e a gente faz a entrevista. Então, ela pega o grupo, pede algo do grupo, que pode ser aproveitado no projeto social, e aí ela concede a entrevista. Então, eu sempre digo, inclusive para outras amigas, eu dou em outras universidades, palestras, entre aspas, de graça, porque isso faz parte da cortesia acadêmica e universitária. Nós vivemos de trocas. Todo professor sabe disso. É um convite que depois gera o quê? Uma organização de dossiê numa revista, um convite para um artigo, um convite para o livro, uma viagem, trocas que a gente vai conhecer outro grupo.
Então, não é que a universidade ela é feita disso, gente. Nós que somos professores, na verdade, isso que eu estou fazendo aqui, eu estou sendo paga para isso. Isso é extensão, isso é ensino. Então, nós recebemos para isso mesmo, nós que estamos no poder público, né? Agora, óbvio, a gente tem todo um cronograma, um limite. O que acontece comigo é que eu faço mais do que eu deveria fazer. E quando eu vou botar as pontuações lá da faculdade, passa, né? A última vez era 200 pontos que eu tinha que fazer, eu fiz 390 em 2 anos de universidade. Então, praticamente o dobro do que eu precisava fazer. Mas porque eu faço muita coisa. Mas a universidade, ela exige que eu faça isso aqui que eu estou fazendo, que eu dê palestras, que eu vá em outros lugares. Isso é bom, inclusive em outros países, em outros lugares, porque eles entendem que a nossa produção não é endógena. Ou seja, que eu não estou sendo lida e reconhecida apenas no meu estado. Pessoas de outros lugares também me convidam para palestra. Então, isso é bom para o meu programa de pós-graduação, isso é bom para a minha universidade também, quando eu volto com o meu currículo recheado desses títulos. Então, há uma troca. Então, não é de graça que nós estamos fazendo. Existe um processo de colaboração, né, universitária, que nós todos fazemos isso. Agora mesmo eu dei a disciplina, convidei meus amigos para virem. Falei, vocês não me chamam para a disciplina de vocês? Porra, agora vocês vão vir para cá também dar aula no meu lugar. Bora. Vou ficar só ouvindo vocês. Aí chamei o Bonito Foram Dar. Os alunos adoraram, porque a gente conhece professores e professoras de outras instituições. Isso é bom para os alunos e para as alunas também, né? Ter contato com pessoas que são referência em outros estudos e que aqui na nossa instituição, às vezes nós não temos. E a gente convida a pessoa de outro lugar. Então, é isso. São convites que vão, são convites que voltam. E isso é isso que faz a universidade. Eu acho que eu sou tão convidada para fazer as coisas que dava para eu nem dar nenhuma aula na disciplina, porque dava para eu ter 15 convidados, que são 15 aulas, né? Para dar, eu não dava nenhuma aula, eu só ia com eles, né, comentar a aula. Não, hoje é o professor Marcelo que vai dar aula aqui no meu lugar. Deixa eu ir para um tema do direito que eu vou chamar esse bonito para ir, viu? Já estou à disposição. Letícia, pegando um gancho aqui numa das suas falas, né, eu lembrei que o Mário, que é um dos participantes, não está hoje aqui conosco, mas no grupo ele fez algumas provocações, né, no sentido do que a gente falava agora há pouco. Ele está na área do direito também, né? E ele inclusive está desenvolvendo um artigo agora com a Sara York, com outro professor que me fugiu o nome, mas ele tem observado, em relação à questão da retificação do registro, né? Ele tem observado que alguns tabeliões, né, nos cartórios, têm utilizado de um julgamento estético em relação às pessoas trans, para realizar essa mudança, né, do prenome, do gênero e tal. Isso o incomodou, né, foi uma constatação que o incomodou, ele trouxe essa discussão no grupo, né, nosso grupo de WhatsApp, e agora, junto com a Sara e com esse outro professor, ele vai desenvolver um pouco, né, alguns olhares a respeito desse fato. Mas eu acho que é importante a gente também refletir a respeito, porque volta mais uma vez naquele ponto que a gente comentava do quanto é preciso, né, a cisgeneridade não precisa se colocar, né, não precisa se provar o tempo todo, né, mas a transgeneridade precisa. Então, eu acho que é importante a gente voltar, né, falar e refletir, reafirmar também essa posição de assimetria, né, que a cisgeneridade se coloca, e o quanto é importante nós reconhecermos também o quanto nós acessamos mais facilmente todo esse sistema com C aí, né? Então, é uma observação que depois, né, eu gostaria que você comentasse um pouquinho, aproveitando e puxando para essa questão do lugar da cisgeneridade, né? E aí vou passar para a Brunielle falar, ela levantou a mão, fica à vontade.
Olá, boa tarde, né? Boa noite já. Namastrava, Letícia. É muito bom estar com você presente aqui nessa sala, né? Você é uma referência, assim, para gente, enquanto pessoas trans, assim, de que é possível também a gente conquistar lugares, né? Espaços para os nossos corpos. Você falou bastante sobre essa construção social, né? Sobre o binarismo, né? E aí que tem o machismo como fruto, né? Eu acredito que o machismo é fruto desse binarismo todo. Mas eu acredito que tudo que foi visto pode ser revisto, né? Porque foi visto por pessoas majoritariamente brancas, ricas, então toda essa construção que existe sobre o que é mulher, sobre o que é o homem, foi feita por um grupo de pessoas que naquela época liderava, né? Eram pessoas referências, né? Riquíssimas, brancas, então não teve, não escutaram a mulher para falar sobre a mulher, não escutaram o negro, não escutaram o corpo trans, não escutaram ninguém. Então, hoje em dia, a gente reproduz até hoje o que foi decidido há muitos anos atrás, e que naquela época a mulher, por exemplo, não podia fazer nada, a mulher não podia trabalhar, não tinha voz, não tinha lugar no mercado de trabalho, né? Enfim. E a gente vive nessa desconstrução todos os dias do que é esse social, né? Essa socialização, como você falou, que todo mundo passa por essa socialização. Todo mundo é criado dentro desse binarismo, né? E como é que a gente pode desconstruir todo esse sistema para que possa abranger, abraçar todos os corpos, né? Para que possa também falar com pessoas trans, também falar com os outros LGBTs, com as pessoas com deficiência, né? Porque se a gente for olhar no mapa do preconceito, as pessoas com deficiência lideram, né? Esse mapa do preconceito. Então, como é que a gente vai construir uma sociedade dentro do que era para ser, né? A gente tem uma Constituição, o artigo 5º da Constituição Federal é incrível, contempla todos, sem exceção, né? Como é que a gente faz para exercer isso enquanto Estado, né? Porque a população também representa uma parcela do Estado, então nós, enquanto Estado, para quebrar esse sistema e para construir uma sociedade e fazer jus na nossa Constituição, como é que a gente pode construir isso? Eu vou passar para a Isabela. Você já quer responder, Letícia, ou passa para a Isabela? Não, eu queria que o Paulo falasse, depois, ou Isabela, e aí eu No fecho final com você... esses dois. Perfeito. Então, Os na 4 ordem, comentários para esse bloco. Isabela, PT. Eu vou colocar aqui no chat também, gente, a lista de presença, tá? Fiquem atentos aí. Isabela, fique à vontade. Se quiser ir antes, PT, porque senão eu fico monopolizando. Isso é que sabe, Isabela. Tanto faz, assim. Agora eu vou aproveitar, então, que eu já estou aqui com a palavra e vou fazer a... Primeiro, eu vou dizer como é que é bom a gente receber a autora do livro que a gente estuda, né? Porque a gente fica quebrando a cabeça, tentando, mas o que será que ela quis dizer aqui que eu não entendo? A gente fica debatendo, fica tentando compreender, e aí ela mata em 5 minutos de explicação, explica isso, com a profundidade que nós ficamos encontros tentando, vamos dizer assim, destrinchar, né? Então, muitas das dúvidas que eu tinha, inclusive, enquanto a gente estudava, né, que a gente trazia já a discussão desde o primeiro encontro, já foram sanadas. Mas eu acho que eu não poderia perder a oportunidade de diante da Letícia, fazer uma pergunta correlata, mas eu acho que eu não posso perder essa oportunidade. Diante de uma autoridade da área, né, a gente tem que aproveitar ao máximo. E daí que eu puxo, então, eu vou puxar um pouco da sardinha para o meu trabalho, minha pesquisa, para tirar uma dúvida com a Letícia, que eu estou em fase final de escrita de dissertação, Letícia, e eu estudo a criminalização da LGBTI-fobia pelo Supremo Tribunal Federal. É um trabalho que me fez mudar de opiniões ao longo da pesquisa e eu queria saber de você.
porque percebe-se que quando a gente fala de orientação sexual e identidade de gênero, a gente trata muito de questões de sexo, de gênero, né, desse binarismo, do machismo, da misoginia, das barreiras de comportamentos em que homens têm um papel a eles direcionado, né, de ser agressivo, de ser o pegador, enquanto as mulheres seriam aquelas pessoas mansas, as pessoas sensíveis, além de todos os estereótipos que são criados ao redor dessa figura. Travou um pouco. Paulo, se puderes, desliga a câmera se for o caso, que às vezes pesa a imagem. Se estiveres nos ouvindo, você travou. Eu vou passar para a Isabela enquanto Certo. o Paulo, né? Quando ele estabilizar, ele pode concluir, tudo bem. Exato. Eu não sei, vocês estão me ouvindo? Eu pesquiso autocuidado da população trans durante o período de 2020 e 2021. E aí, o que acontece? Eu fui pegar os dados da ANTRA e eles definem a população trans que ela surgiu a partir da década de 60 e 70. Só que quando você vai pesquisar na população Mesoamérica, você descobre que desde a época, antes da época da colonização portuguesa, nós já tínhamos índios que performavam, nós tínhamos existência de muitos outros espíritos, né, dentro de um corpo, né? Eles diziam que tinham 3 espíritos, 2 espíritos, tinham até tribos, né, que tinham 5 espíritos, e eles tinham uma outra visão de mundo, mas... E eu tenho muita dificuldade em quebrar isso, sabe, dentro do artigo. Eu fico olhando e eu falo assim, como é que eu vou decolonizar isso? Porque eu fico olhando, eu olho para o seu e você traz tantas referências, tanto de fora quanto aqui de dentro, né? Mas eu fico, como é que eu vou decolonizar isso? Porque eu vou estar pegando e falando contra a cartilha do Ministério do ANTRA. Quem sou eu, né? Coitado da psicologia. Tranquilo. Então, Paulo, você quer concluir? Oi, gente. Desculpa, caiu aqui. Provavelmente é porque meu pai está em outra reunião aqui, e aí provavelmente o sinal da Wi-Fi vai para o saco, né? Quando isso acontece, fui para o 3G aqui para ver se melhora. Mas enfim, eu estava concluindo da seguinte forma, né, Letícia? Que a gente percebe então essa ligação que se tem entre a misoginia, o machismo, os estereótipos de gênero com as discriminações LGBTI-fóbicas. No entanto, o STF criminalizou como racismo social, uma categoria muito questionada, porque não existe racismo social, porque todo racismo é social, então não tem sentido falar disso, né? E aí o Supremo, então, diz dessa forma, né? Coloca dessa forma, enquanto que eu, inclusive, me iludi muito com essa ideia, porque o Paulo Iotti tem uma defesa muito apaixonada, e eu acho até, às vezes, muito autoritária, porque ele não admite divergência, ele acha que está correto, que não tem outra possibilidade, que é racismo social e pronto. Eu tinha também esse ideal, mas ao longo da pesquisa eu percebi que talvez a discriminação LGBTI-fóbica guarde mais relação com sexismo, de onde deriva o heterossexismo, o cissexismo, né, e as outras opressões. Eu gostaria de saber a sua opinião, se você também acha que os processos LGBTI-fóbicos são mais aproximados com essas ferramentas de discriminação sexistas que buscam, vamos dizer, petrificar os gêneros com determinados comportamentos, homem só pode gostar de mulher, mulher só pode gostar de homem, do que propriamente com essa invenção, né, que se fez dessa criação de um termo que, na verdade, sempre existiu, né, que racismo sempre foi social, mas que se fez para tentar proteger os LGBTIs das discriminações, apesar que essa proteção também ela tem que ser muito problematizada, né? Porque nós sabemos quem vai preso no Brasil, e eles geralmente não são as pessoas que cometem esse tipo de violência, né? E nós sabemos também que
o racismo em si já não era punido. Quem dirá agora a LGBTfobia, que foi mediante uma decisão judicial? Acho que era isso. Tudo bem. Legal. Agora eu vou ter que assumir o módulo orientadora, né, para responder as perguntas, né, que aí acontece de tudo nesses convites, né, até com orientação a gente faz nesse processo, né, mas tudo bem. Sobre os comentários do processo de retificação, eu acho que isso tem que passar por um acompanhamento, pesquisa, avaliação, porque são inúmeros problemas que estão acontecendo nos mais diversos cartórios, né? E o movimento social tem acompanhado, tem intervido, inclusive junto ao Ministério Público, junto à Defensoria, para intervenção em casos onde a gente percebe que há um não cumprimento do provimento, ou que há um abuso, ou que há criação, né? Por exemplo, eu ainda não consegui fazer a minha retificação, porque eu preciso viajar para o Maranhão para fazer. É uma história muito longa. Porque sempre quando eu vou... Quem entende do provimento vai entender que nada disso que eu tenho que fazer, o provimento diz que eu devo que fazer. Mas nesse contexto que eu estou vivendo, eu preciso. Então, eu tenho que ir para o Maranhão, e aí você me diz com a agenda que eu tenho, como é que eu vou para o Maranhão. Meu pai mora lá, mas quando meu pai pode me receber, eu não posso. Quando eu posso, ele não está lá. Acontece o choque nas agendas, né? Além disso, que já é errado de acordo com o provimento, o cartório marca uma entrevista social comigo. Que não é para existir isso, né? Não é, eu não tenho que ir lá ser entrevistada. Isso fere o princípio que o próprio provimento diz de autodeterminação. Se é autodeterminação, como é que eu vou ser entrevistada por uma pessoa cis para ela saber se libera ou não a minha certidão com a retificação? Não faz sentido, né? Então, esses casos, eles acontecem dos mais diversos modos, né? Eu acho que a gente precisa ter um trabalho de pesquisa que acompanhe, que entenda um pouco isso, né? Inclusive, eu espero muito lá para 2023 estar no programa de políticas públicas aqui da UFP, exatamente para poder pesquisar nessa gama, assim, sem ter um foco certo, né? Porque como é políticas públicas, né? O que for política pública para a população trans, eu estou querendo orientar, porque eu acho muito massa esse processo de monitorar como a política pública está se desenrolando dentro dos ambientes, né? Que a gente encontra muita coisa nesse processo, né? E aí a gente tem que ter um controle social maior. Sobre o processo a pergunta da Brunielle, né? Seu nome não me é estranho, mas tem uma trans aqui no Piauí que o nome dela é Bruni. Eu acho que por isso quando eu entrei na sala eu fiquei meio confusa. É Bruni ou é Brum o nome dela? É isso que nós estamos fazendo, na verdade, né? Tentar esses diálogos, tentar a construção de políticas públicas, né? Rodrigo botou que é Bruni. Eu acho que é Bruni mesmo. Tentar a construção de políticas públicas, numa perspectiva da política de modo geral, entender a importância de pessoas trans na política, de pessoas LGBTQIA+, na política, de pessoas negras também, de mulheres, de pessoas que negociem, que não negociem, né, que negociem conosco, e que não negociem os nossos direitos, né? Isso é algo muito importante também, porque a gente precisa da construção de política pública para alteração, né? De política educacional, né? Então, a gente está nesse processo de discussão disso, de educação, né? E eu acho que isso tem possibilitado uma mudança, né? As performances públicas também têm possibilitado uma mudança muito grande. Quanto mais as pessoas afirmam publicamente as suas identidades de gênero fluidas, a gente percebe o quanto esse processo ele vai diluindo cada vez mais essas fronteiras, né? Eu sempre, na minha cabeça, na minha perspectiva, né, no modo como eu entendo, a não binaridade ela emerge com muita força a partir da afirmação das pessoas trans dentro de uma perspectiva mais binária, porque há um rompimento binário, as travestis e as transexuais rompem com a binaridade hegemônica, mas estão dentro de um quadro binário ainda, mas há um rompimento, né? A ideia é que quando as pessoas dizem, se eu posso construir um outro gênero completamente avesso ao meu, por que eu tenho que assumir um gênero, então? Poderia eu não assumir gênero nenhum?
já que eu estava num que me era forçado e agora comecei a construir outro, e nesse processo de construção eu preciso estar dentro dessa binaridade, eu acho que há aquela coisa a existência de uma norma acaba produzindo outras possibilidades, né? Então não é que seja uma coisa de que as pessoas não binárias devem às pessoas trans a sua existência, senão nós, pessoas trans, deveríamos a cisgeneridade, a nossa existência. Não é isso, é o entendimento de que as performances elas vão desconstruindo cada vez mais, elas são educativas, né? Ou seja, quando você percebe travestis andando em outros espaços, ocupando outros espaços, isso cria uma pedagogia visual, uma pedagogia cultural que produz deslocamento nas outras pessoas, né? Quando você tem mães e pais que questionam, meu filho vai fazer o que ele quiser, meu filho vai brincar com o que ele quiser, isso vai desestruturando. Então, são essas rupturas que a gente precisa intensificar e produzir e construir redes de apoio, de irmandade, né, entre pessoas trans e entre pessoas parceiras que a gente tem chamado de cis-aliados, né? Sobre a sua pesquisa de autocuidado, né, não deixe de ler o meu texto Eu Não Vou Morrer, que eu publiquei em 2020, sobre o processo de pandemia. Eu trabalho com o conceito de autocuidado lá, e tem um texto da Cel Cavalcante no Mídio também, que fala sobre esse processo de autocuidado. Os textos da Bell Hooks também podem lhe ajudar bastante a pensar isso. Tanto a questão do Paulo como a questão da Isabela tem algo em comum, que é o processo de criação de categorias, que é um trabalho que a gente faz dentro da universidade, né? E aí a gente precisa estar atento. Quando a gente fala que a transgeneridade surge na década de 50, nós estamos falando da criação de uma categoria patológica. Então, não quer dizer que antes disso não existiam experiências que dialogam com isso que nós entendemos como transgeneridade. Porque quando nós olhamos para antes da década de 50 e identificamos outras experiências, não existia a categoria. Então, a gente tem que ter um cuidado epistemológico, né, e entender essas experiências, elas se enquadram dentro daquilo que, a partir da década de 50, nós nomearemos de transgeneridade. Que nem é nomeado de transgeneridade desde a década de 50. Porque na década de 50, a categoria que emerge é o transexualismo, que paulatinamente vai sendo mudada para transexualidade, e posteriormente o movimento social vai começar a utilizar com muita mais força o termo transgeneridade. E aí, como é que a gente faz? Cria uma discussão com o método que o Foucault já utilizava, uma arquegenealogia dos termos, entendendo que, apesar da existência de experiências anteriores à criação de categoria, tem o processo de surgimento, né, que o Foucault vai chamar de como é que ele chama? Esqueço esse termo que ele usa. Não é surgimento que ele usa, tem um outro termo, não é nem emergir a categoria. Mas existem processos, claro, na Palavra e as Coisas, em vários textos clássicos do Foucault, que ele vai mostrar para a gente como é que as categorias elas emergem, né? Meu Deus do céu, não é acontecimento. Como é que eu esqueço o nome desse negócio? Não é acontecimento. Eu vou ficar louco agora até eu lembrar, mas enfim. Emergência, pronto. As categorias, elas possuem processos de emergência. Então, naquele momento, a medicina conseguiu construir condições para delimitar a categoria transexualidade. Então, não é porque não existia antes, é naquele momento que se torna possível. Mas existem experiências anteriores a isso, né? O mesmo caso acontece com a homossexualidade. Foucault vai dizer que a homossexualidade surge no século XVIII. Quer dizer que antes o homem não ficava com o homem? Ficava. Mas não era aquilo, a criação do sujeito homossexual no século XVIII. Porque antigamente não era um sujeito, era uma prática social. Então, há uma diferença de quando a medicina ela vai criar toda uma tipologia. Tão tal que se cria, o Benjamin vai criar na década de 50, o transexualismo verdadeiro.
porque existiam condições que, segundo ele, eram falsas, que até hoje isso assombra, né, a ciência médica, né? Ainda hoje alguns médicos acreditam que existe a transexualidade verdadeira. Por exemplo, o fato de eu não usar hormônios e não fazer qualquer proveniência, eu não sei se pode ser esse termo, eu uso muito emergência, a emergência das categorias, mas existem aí possibilidades de traduções outras, né? Quando Foucault vai colocar isso, existia homossexualidade, mas não enquanto uma identidade, né? Que os laudos é que vão colocar. Então, por exemplo, eu não usar hormônios, não fazer cirurgia, eu não seria uma transexual verdadeira. Porque parece que eu tenho dúvida do que eu quero ser, porque eu não faço esse pacote completo, digamos assim, né? Então, isso ainda produz assombros, né? Então, você tem que diferenciar o que é que a gente está entendendo como a criação da categoria, do que são as práticas que são anteriores à própria categoria e que nós entendemos como representativas. Somos nós, a gente tem que lembrar isso, que antropologicamente é bastante importante e historiograficamente é bastante importante. Somos nós que estamos olhando para o passado e nomeando ele. Então, as pessoas a Chica Manicongo não se reivindicava travesti. Somos nós que olhamos para aquela experiência e vemos potência naquela experiência e dizemos, ela é uma travesti. Para nós, ela é. Então, é um grupo trans que reivindica a criação dessa ancestralidade. Como para nós, apesar da enorme confusão de fronteiras, Madame Satã também passeia na travestilidade. Apesar dela também ser lida e entendida como um homossexual negro. Mas para o movimento trans, a potência do que ela fazia extrapolava isso. Né? Então, somos nós que estamos olhando para esses movimentos. Então, você precisa se colocar ou colocar quem é que está identificando essas outras experiências como experiências potentes da transgeneridade. Você fazendo isso, você vai conseguir negociar isso que você está propondo, inclusive sem se opor ao documento, porque dentro dessa perspectiva o documento está coerente, inclusive, né? E a mesma coisa para o Paulo. Todo racismo é social? Mas mesmo coisas, entre aspas, óbvias, precisam de um processo de categorização. Perguntam muito, por exemplo, homofobia. Por que o termo é homofobia se não é medo? Porque não está falando uma tradução literal. A homofobia não é uma tradução literal. É uma categoria utilizada dentro dos estudos LGBTs, que antigamente a gente chamava estudos homossexuais, estudos gays. Agora é estudos LGBTs. Então, a gente cria uma categoria. Então, o racismo social, o modo que a gente vai entender, ele diverge em modo aquele racismo científico. Letícia, ele operava. Letícia, querida, dessa vez foi você que travou um pouquinho quando você falou o racismo social. O racismo social, o racismo científico, apesar dele ser social, também ele buscava bases no pseudo-conhecimento científico. É por isso que a ONU, após a Segunda Guerra Mundial, financiou os estudos que possibilitaram o mapeamento do genoma humano, desfazendo de uma vez por toda a ideia de que existiriam subgrupos raciais dentro da humanidade. Né? Então, olha aí. Então, havia um argumento científico. Hoje em dia não existe mais argumento científico, mas existem argumentos sociais. Né? Então, essa criação da categoria, que eu acho que a gente pode analisar numa perspectiva arquegenealógica. Até que ponto a defesa de que a LGBTfobia é um racismo social, é uma manobra jurídica, ou de fato precisa coincidir com uma verdade? Porque ali foi feito um conchavo, na verdade, né? Que deveria ter se criado uma tipologia criminal específica. Mas não. Equipara-se. Se a gente quer equiparar, a gente precisa justificar. Então é óbvio que eu não vou lá para frente do Supremo dizer assim, talvez seja racismo social. Não sei. Mas pode ser.
Não, eu tenho que ir lá e dizer, é racismo social. Então eu tenho que defender com unhas e dentes e afirmar e mostrar que é racismo social, né? E outra, eu acho que você não precisa escolher, não. Existem relações. Então não é, a gente não pode, se a gente vai criar, por exemplo, uma tipologia específica, por que essa tipologia não pode incluir argumentos do racismo social, argumentos do modo como o machismo é construído na nossa sociedade, dentro de uma perspectiva dos estudos feministas, da questão de gênero, porque está ali também incluído, né, dentro desse processo, né? E sem falar que o processo do racismo ele é muito pertinente às questões gays, né, de modo geral, porque realmente você cria uma condição de uma sub-raça humana quando você entende a homossexualidade e a travestilidade, né? Aquilo que os estudos decoloniais vão chamar de desumanização do negro, né? O Fanon vai falar disso muito bem, a Grada Quilomba vai falar disso muito bem. Quando você descaracteriza as pessoas negras e você descaracteriza as pessoas trans também nesse processo. Então, isso na verdade, concordo que nem seja um racismo social, porque a gente nem é considerado da raça humana, não é nem uma sub-raça. Nós não temos pertencimento dentro da raça humana, essa que é a verdade, né? Apesar de termos uma anatomia que é a mesma, mas a gente é lido dentro de uma... Talvez autores decoloniais lhe ajudem muito a pensar, você amplia esse conceito do racismo social, dialogando com autores decoloniais, entendendo esse processo de racismo como uma destituição da comunidade LGBT do quadro da humanidade. Entendeu? Eu iria por esse caminho. A Grada, o Frantz Fanon podem lhe ajudar muito a pensar por esse caminho, porque aí você vai, inclusive, decolonizar o direito. Porque você vai trazer autores que não são do campo do direito para dialogar com o campo do direito. Né? Porque o cânone do direito ele é eurocentrado, ocidentalizado. Né? Aí você pega autores decoloniais e começa a desestruturar. Olha, por que a gente está entendendo como um processo de desumanização? Né? E aí coloca também, amplia essa palheta. Não vai só lá para o racismo social, não. Amplia, diz, olha, é um crime que é multifacetado. A base que constitui esse crime não pode estar vinculada a um único lugar. A uma única explicação. Por quê? Porque nós estamos falando de um grupo que é bastante heterogêneo. Nós estamos falando de questões de gênero e nós estamos falando de questões de identidades sexuais, que não podem ser desacopeladas. Não por acaso gays têm se tornado referências em estudos de gênero. E a comunidade gay e a comunidade lésbica têm forte participação nos estudos de gênero. Mas por quê? Não é uma orientação sexual? Por que elas contribuem? Por que elas estão dentro dos feminismos? Lésbicas são mulheres, vivem as questões de gênero. Homens passam por esse pertencimento também, né? De terem uma masculinidade exigida. Então, estão dentro dos estudos de gênero. Então, mesmo essas identidades que estão mais relacionadas à orientação sexual, elas também são atravessadas pelas questões de gênero. Então, é uma comunidade multifacetada que eu acredito que mereça uma explicação bem complexa também, né? Acho que seria mais ou menos isso. Espero ter ajudado e não dar muita guerra aí com os orientadores também de vocês. O negócio da gente dar essas orientações avulsas, né, é que depois pode gerar conflito lá com os orientadores de vocês, né? Eu não sei quem são também. Mas espero que eles gostem e que vocês consigam organizar isso. Tá todo mundo aqui falando que foi maravilhosa, né? Todas as respostas, Letícia, a gente agradece muito, né? Sempre a sua participação é assim, né? É uma aula maravilhosa, é potente, mexe, né, com a gente, não só no sentido das reflexões, mas do acolhimento, assim, né? Por isso nós temos que ter essa oportunidade de estarmos presencialmente, porque a gente se sente acolhido por você virtualmente. Presencialmente vai ser uma festa. Então, eu quero agradecer mais uma vez. Vou passar a palavra para você, para que você possa, né, fazer um encerramento. Vi aqui no chat que o pessoal pede para que você deixe a referência
dos cursos, né? Possa falar dos cursos mais uma vez. E agradeço, né, em nome do Incerto, a sua participação. Seu áudio. Certo, gente. Vou só procurar bem aqui desse curso dessa generalidade. Tá bem aqui no... Eu vou passar aqui para vocês, tá? Quem quiser fazer o curso, a gente vai se encontrar lá. Vamos sim, Carlos, vai rolar. Agradecer a presença do Rodrigo mais uma vez, a Bruni. Eu não sei, além da Brunielle, se existem outras pessoas trans aqui conosco, mas sempre fico feliz em encontrar pessoas trans nesse espaço, não desmerecendo as pessoas cis, né? Mas é sempre raro encontrar algumas pessoas trans nesses grupos universitários, assim, né? Então a gente sempre fica feliz em saber que as pessoas trans também estão participando desse processo, né? Agradecer pelo carinho, pela escuta, o convite do professor Marcelo mais uma vez, né? Para participar aqui na Unimontes, né? Acho que se eu for lançar o Troféus participação do ano, acho que a Universidade Unimontes, junto com a outra, a UFPEL, são as duas instituições que vão concorrer para saber qual é a instituição que eu mais dei palestra além da UF, né? Porque Unimontes e UFPEL o tempo todo me convidando para fazer coisa, e às vezes em mais de um departamento, mas fico muito feliz em participar. Contem comigo sempre que precisar, tá bom? No meu Instagram, @profaletícia, nas postagens, vocês encontram lá na bio, tem um link que dá acesso aos meus textos, a podcast, a entrevista, tudo que eu vou fazendo, eu vou colocando lá na bio do meu Instagram, e tudo eu vou publicando também. Só que o Instagram é meio louco, né? O meu, ele é tanto acadêmico como ele é pessoal. Então, vocês tanto vão ver coisas pessoais, como vão ver coisas acadêmicas, porque a gente não é só uma pessoa também, nós somos várias, né? Uma multiplicidade, né? Então, eu não tenho como administrar 2 Instagrams ainda, não tenho essa condição, né? Então, é tudo lá junto e misturado, mas é assim que a gente vai aprendendo também, tá? Beijos grandes para vocês. Não, agora que é terça-feira, né? Eu pensei que já era quinta de novo. Boa semana, que agora que tá começando a semana, que outro foi feriado, né? Boa semana para todos, tá? Tchau, tchau. Obrigada, gente.